O ano de 2022 foi considerado um grande ano em relação a descobertas de mídias perdidas. Muitos materiais que estavam indisponíveis foram finalmente encontrados em 2022. E como visto no vídeo que eu fiz em junho, 2023 vem sendo um ótimo ano para a comunidade, sendo talvez até melhor do que o ano passado. E de lá pra cá surgiram novas descobertas dentro da comunidade Lost Media, encerrando buscas que estavam ativas há anos. Então eu acho que seria interessante falar sobre elas aqui. Então, sem mais explicações, vamos conhecer algumas mídias perdidas que foram encontradas em 2023 no segundo semestre. Talvez o maior achado de 2022 esteja relacionado à primeira versão do popular filme Shrek, que ficou conhecido como Shrek de Chris Farley. Afinal, apesar da produção ter sido lançada lá em 2001, ela estava em produção desde 1995, e inicialmente quem estava escalado para interpretar o personagem principal era o humorista Chris Farley, que acabou infelizmente falecendo antes de terminar de gravar as falas para o filme, sendo que essa versão inicial era bem diferente da que foi para os cinemas lá em 2001. Diferença essa vista principalmente no design do personagem principal. A questão é que enquanto eles ainda estavam trabalhando nessa primeira versão do longa, a DreamWorks produziu um pequeno teste de animação para entender melhor como o produto final seria. Esse teste de animação ficou conhecido como I Feel Good, já que o personagem cantava a música de James Brown nesse teste. Informações sobre esse teste de animação começaram a aparecer na internet lá em 2017, com o surgimento de sequências de storyboard dessa cena. E posteriormente, em 2022, foi encontrado algumas partes desse teste de animação em um portfólio de um animador que trabalhou na produção, sendo um dos achados mais comemorados da comunidade. Só que, como dito antes, foram encontrados apenas alguns trechos desse teste, mas em específico dois, um mostrando Shrek cantando I Feel Good e outro mostrando ele lidando com um ladrão. Inclusive, esses dois clipes não tinham o áudio original. Porém, em 23 de novembro de 2023, foi encontrado o teste de animação completo com seu áudio original. O teste no total possui 38 segundos de duração e mostra sem cortes a cena do Shrek lidando com o ladrão com falas. Eu não sei dizer se a voz do Shrek nesse teste é a do Chris Farley, mas parece que é ele mesmo. O teste completo foi disponibilizado pelo Barry Jackson, um designer de produção que trabalhou no filme, disponibilizando o teste no YouTube pelo canal The Zoom Art Studios, que é atualmente o lugar onde você pode ver o teste completo. Um dos programas mais obscuros que já foram transmitidos pela Cartoon Network com certeza é a série Out of Jimmy's Head. Essa é uma série que surgiu lá no final dos anos 2000, indo ao ar no canal em setembro de 2007 a maio de 2008. Bem na época em que a Cartoon teve uma era meio sombria, onde eles tentaram produzir um bando de séries live action que todas elas falharam miseravelmente. E um dos melhores exemplos dessa era estranha é o Out of Jimmy's Head, e tem como principal chamariz misturar live action com animação. A série é derivada de um filme original do canal conhecido aqui no Brasil como Reanimado, que conta a história de um garoto que é atropelado por um trem em uma excursão e sofre um transplante de cérebro, recebendo o cérebro de um famoso cartunista que o faz começar a ver personagens de desenhos animados no mundo real. O filme estreou originalmente em dezembro de 2006, e a série segue basicamente essa mesma sinopse do filme, meio que continuando a história dele. Ambas as produções foram duramente criticadas durante o seu lançamento original, tanto pela crítica quanto pelos espectadores. Logo, principalmente a série de TV foi um grande fracasso de audiência, a fazendo ficar pouco tempo no ar. Dada a baixa popularidade do programa,
os episódios de Out of Jim's Head se tornaram bastante raros, com episódios que eram considerados mídias perdidas. Existiu até um lançamento em DVD da série lançado exclusivamente no Reino Unido, que continha alguns episódios, porém eram apenas 3 dos 20 episódios produzidos. Posteriormente, um usuário da Lost Media Wiki conseguiu disponibilizar os 10 primeiros episódios em inglês da série, mas ainda metade deles continuavam perdidos. Quero dizer, os episódios em si não estavam necessariamente perdidos, já que, por algum motivo, a série completa estava disponível na internet, mas não no idioma original, mas sim em uma dublagem romena. Sim, isso é bem aleatório. Mas recentemente, em 4 de outubro, um outro usuário da Lost Media Wiki disponibilizou os 10 episódios faltantes no idioma original, fazendo com que seja finalmente possível assistir toda a série em inglês desde que ela saiu da televisão lá em 2008. Mas ainda assim, existe uma grande dúvida relacionada a esse programa para nós aqui do Brasil, já que não se encontra nenhum trecho dublado em português da série na internet. Na verdade, não se sabe com 100% de certeza se ela realmente foi dublada ou não. O filme, por outro lado, é certo que foi transmitido na televisão brasileira, ganhando o título de reanimado, como dito anteriormente. Ele teria sido transmitido na Cartoon daqui, lá em 2007, também tendo indícios que ele foi transmitido no SBT, como aparece em algumas listas de programação do dia publicados em jornais da época. Porém, a sua dublagem está completamente perdida. Logo, apesar de sabemos que o filme realmente foi dublado, tendo sua versão brasileira perdida, a existência da dublagem da série ainda é uma incógnita. Existem alguns sites que nos dão um suposto elenco de dublagem da série e o seu nome, que na nossa versão seria um cérebro animado, mas ainda assim isso não é considerado uma prova da existência da dublagem da série. Eu particularmente me lembro do filme passar na TV, mas a série eu não tenho nenhuma memória, apesar das duas produções serem bem parecidas, então pode dar alguma confusão. Então é bem provável que a dublagem nacional da série simplesmente não exista. Talvez um dos achados mais importantes desse ano esteja relacionado ao filme Cleópatra de 1917. Esse é um dos milhares de filmes da Era Muda que foram perdidos pelo tempo, sendo que a maioria desse tipo de mídia está perdida hoje. E essa produção em específico é um dos filmes mais comentados nesse status de mídia perdida, fazendo ele ser um dos mais procurados. Pelo seu nome, é óbvio que o filme conta a história de uma das figuras mais referenciadas do Antigo Egito, que nessa versão é interpretada pela atriz norte-americana Theda Bara, que é considerada um dos grandes ícones do cinema da Era Muda, mas infelizmente grande parte dos seus 40 filmes estão atualmente perdidos, incluindo Cleópatra. O filme também é considerado uma das produções mais caras de sua época, e também um grande sucesso de bilheteria, mas isso não impediu que o filme fosse perdido. Acredita-se que as suas últimas cópias conhecidas foram destruídas em um incêndio nos estúdios Fox em 1937 e em um outro incêndio que ocorreu no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1958. Graças a isso, há décadas o filme não é visto em sua totalidade, porém um fragmento de 20 segundos do filme conseguiu ser recuperado, se tornando a única gravação que tínhamos dessa produção por muitos anos, até que em 14 de setembro de 2023 foi recuperado uma nova gravação de 41 segundos do filme, que foi encontrado por um grupo chamado Old Films and Stuff. Logo, atualmente possuímos cerca de 1 minuto do longa disponível, o que não é nem perto da duração original dele, que possui mais de 2 horas, mas ainda assim é um grande achado.
E também nesse meio tempo foi encontrado mais um episódio perdido do seriado Chaves, que é uma série bem conhecida por possuir muito material perdido, incluindo parte da sua versão brasileira. E o episódio que foi encontrado se chama Las Trampas de la Chilindrina, ou As Armadilhas da Chiquinha em tradução livre, de 1978. Esse episódio foi recuperado por um usuário do fórum Chaves chamado Akio Sage, que diz que ele encontrou o episódio ao assistir algumas fitas contendo gravações do canal América Television do Peru. Ele teria encontrado o episódio nas últimas fitas que ele botou para assistir. Logo ele conseguiu identificar o episódio e disponibilizá-lo na internet. Mas infelizmente ele não está completo, faltando o final dele. Mas independente disso, é ótimo termos disponível pelo menos a maior parte de um episódio que esteve perdido há muito tempo. Também dando esperança para que mais episódios sejam encontrados no futuro. Um dos achados que mais me pegou de surpresa esse ano com certeza foi o caso do piloto da série Gibby. Como alguns de vocês devem saber, o Gibby é um personagem secundário que surgiu lá na série iCarly da Nickelodeon, que foi um grande sucesso no canal. Após o fim de iCarly lá em 2012, o infame Dan Schneider desenvolveu 2 spin-offs para a série. Um deles se tornou Sam e Cat, que também servia como um spin-off de uma outra série do canal chamada Brilhante Vitória. Essa série estreou em 2013. Porém, o outro spin-off proposto, que no caso era a série focada no Gibby, não teve a mesma sorte, não se tornando uma série de fato. A única coisa que foi produzida desse spin-off foi um episódio piloto que foi rejeitado pela Nickelodeon. Logo, esse piloto nunca foi mostrado ao público e por muito tempo apenas algumas imagens de produção estavam disponíveis, mostrando alguns sets e fotos dos bastidores, além do roteiro desse piloto que foi recuperado em 2020. E em 15 de maio de 2022, o youtuber Quinto Reviews disponibilizou algumas imagens tiradas do piloto em si, que foram dadas a ele por um seguidor que tinha uma mãe que trabalhou no piloto. E finalmente, em 6 de outubro de 2023, um usuário do YouTube chamado Media Garage upou o piloto completo de Gibby no site. Não se sabe exatamente como essa pessoa conseguiu disponibilizar o piloto, podendo ser alguém com conexões com pessoas que trabalharam mais diretamente na produção dele. O piloto ficou pouco tempo no YouTube sendo derrubado por causa de direitos autorais, mas felizmente a mídia conseguiu ser salva por diversos outros usuários, podendo ser encontrado atualmente no Wayback Machine. Agora temos um dos casos que eu era mais curioso sobre antes dele ser encontrado. Há um tempo atrás aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre um dos jogos mais infames de todos os tempos, o Hong Kong 97. Conhecido por ser um jogo que tem uma gameplay terrível com uma história absurda, servindo quase como uma propaganda anti-China. O jogo só veio a ganhar uma popularidade considerável na internet a partir da primeira metade da década passada, com o jogo virando conteúdo para diversos criadores aqui da plataforma, chamando atenção justamente por ser um dos piores jogos já feitos. Mas antes disso, algum tempo depois do seu lançamento original lá em 1995, ele já ganhou uma pequena base de fãs, especialmente em Taiwan. E lá nesse vídeo que eu produzi, eu falei justamente de um produto criado por fãs de Hong Kong 97, que no caso é o jogo Taiwan 2001. Taiwan 2001 é de certa forma uma paródia barra fangame de Hong Kong 97, adotando principalmente a sua gameplay e lore absurda. Mas a grande diferença entre os dois jogos é que Hong Kong 97 lida com a invasão da China em Hong Kong, enquanto Taiwan 2001 também coloca a China como a principal antagonista, porém voltando o cenário para a ilha de Taiwan, que também é um território que a República Popular da China clama fazer parte do seu território. E também a própria, entre aspas, desenvolvedora de Taiwan 2001, conhecida como Kuzosoft, diz que o seu jogo consegue ser ainda pior do que Hong Kong 97, tendo a maior parte dos seus gráficos retirados de livros didáticos taiwaneses. O jogo estava disponível para download por um momento, porém ele se tornou perdido após provavelmente o site onde o jogo estava hospedado ter sido derrubado, ficando com status de mídia perdida por vários anos, incluindo a época em que eu produzi o meu vídeo sobre Hong Kong 97. Porém, em 17 de novembro de 2021,
2023, um usuário chamado Andrew Varial conseguiu recuperar o jogo após entrar em contato com seu criador, que segundo seu post no Reddit noticiando sobre o achado se chama Kit. O criador o enviou o jogo por e-mail, e ele disponibilizou seu download através do Internet Archive. Logo, atualmente, você pode experimentar essa paródia de Hong Kong 97 que estava indisponível por anos. Quero dizer, você pode tentar, porque o jogo não rodou no meu computador. Ok, agora vamos falar do achado mais bizarro do ano que, sem surpresa nenhuma, é uma mídia brasileira, relacionada a um dos programas mais controversos da televisão nacional, o programa do Ratinho. Um dos, se não o trecho mais procurado de todos os tempos do programa do Ratinho, definitivamente era uma matéria que ficou conhecida como a história do Homem Vagalume. Essa foi mais uma matéria sensacionalista que foi transmitida no programa, que muitos diriam que passou de todos os limites, até mesmo para o padrão do programa do Ratinho. Ela contava a história de um homem que foi até uma festa de carnaval fantasiado de vagalume, com uma lanterna simulando a parte traseira do inseto. Já que você já pode ter uma noção do que aconteceu, não é? Esse homem durante a festa simplesmente se esqueceu que ele tinha uma lanterna pendurada perto das partes baixas. E ele então resolveu se sentar em uma cadeira. Ao fazer isso, a lanterna é introduzida naquele lugar que você deve estar pensando. E sim, está sendo bem desconfortável descrever essa parte. E pelo visto, a lanterna entrou tão fundo que o homem precisou passar por uma cirurgia para tirar a lanterna do seu corpo. E sim, o Ratinho contou essa história em rede nacional e, pior ainda, mostrou trechos da cirurgia do Homem Vagalume com uma censura mínima. Eu, obviamente, não vou mostrar esses trechos nem com censura. Porém, o caso é que esse episódio do programa estava perdido, desde que ele foi ao ar lá no dia 30 de janeiro de 1999. Só que, recentemente, em 2 de outubro de 2023, o Igor Vieira upou o trecho do Homem Vagalume no seu canal do YouTube. E sim, tá lá até agora, mas é claro com restrição de idade. E dá para dizer que esse trecho é puro suco da televisão brasileira durante os anos 90. Mas ainda assim, mesmo que seja uma mídia encontrada, eu com certeza não recomendo que vocês vão atrás, porque esse vídeo é realmente perturbador. Estejam avisados. Então eu acho que é isso. Essas foram as Lost Medias encontradas na segunda metade de 2023. É claro que muitas outras foram encontradas, porém eu julguei essas as mais interessantes. Espero de verdade que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e nos vemos em uma próxima. Até mais!